Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículos 20 a 24. Gênesis 22, 20 a 24. A porção da palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidrafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Feche seus olhos e oremos. Deus bendito, Pai onipotente, Deus absolutamente santo, justo, compassivo, autor e consumador da nossa fé, aquele que não poupou o seu próprio Filho e que juntamente com Ele nos dá e nos dará todas as coisas. Vivemos pela fé mesmo em dias difíceis, sabendo que o Senhor, ainda que não estejamos vendo, está dirigindo a nossa vida e nos sustentando com o Teu poder. Clamamos nessa manhã, Senhor, nosso Deus, fala ao nosso coração débil, ainda pecador, teimoso, egoísta. Fala conosco apesar de nós, como o Senhor sempre tem feito, em sua infinita e imutável graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. A dinâmica de Deus na vida de seus filhos. Como é que Deus age na nossa vida, principalmente em momentos difíceis pelos quais estejamos passando? Esse texto parece despretensioso, mas no lugar onde ele está, ele tem muita coisa para falar para nós. E eu começo falando sobre a vida. A vida não para naquilo que podemos ver nela, ou só sobre o momento em que estamos vivendo. A vida é uma sucessão de momentos, os que passaram, que estamos vivendo, e outros que Deus está preparando para o dia de amanhã, e depois de amanhã, e para o ano que vem, todos os outros dias que Ele tem preparado para vivermos aqui, e também para a eternidade. A vida se renova a cada dia, e o nosso Deus soberano vai revelando a sua vontade, que é infinita e incomparavelmente sábia, sobre nós e em nós. A questão é que nós temos o costume de, nos momentos difíceis, estacionar. Parece que a gente chega num platô, aquele lugar reto, e andamos e tudo fica da mesma forma, e nós não somos capazes de enxergar o que Deus tem para nós além e depois. Nós achamos às vezes que, dependendo da fase na qual nós nos encontramos, as coisas perdem o sentido. Não há sentido em absolutamente mais qualquer coisa. Pessoas com problemas, parece que não vem solução alguma. As pessoas chegam numa fase da sua idade e acham que não tem mais nada a dar e nem também a receber. Pessoas que recebem um diagnóstico grave de enfermidade podem achar que tudo está perdido. E que só lhe resta esperar uma coisa: a morte, o dia da morte chegar. Não há mais nada a se esperar. Mas há um Deus que é Senhor da nossa história, que está regendo a nossa vida, não com uma mão decaída ou descaída, fraca, mas com uma mão poderosa. Eu diria até mesmo uma mão toda poderosa. Ele está, nesse exato momento, ativo, disposto, e quer nos mostrar que tem muito mais para aqueles que esperam nele e que desejam servi-lo, segui-lo, amá-lo, obedecê-lo.
Portanto, não importa a situação, não importa a idade, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que quer que seja, ali está Deus, agora está Deus, agindo em nosso viver, no seu viver e na sua carreira que Ele propôs para você. Vejamos hoje a ação de Deus, esse Deus soberano, todo-poderoso em todas as coisas, e como mesmo quando parece que nada mais existe de diferente, que tudo caiu na mesmice, não há nada mais de novo a acontecer, ou quando achamos que a vida se resume ao que somos nesse momento, ou o que estamos vivendo nesse momento, esse Deus tem incontáveis coisas que já estão sendo feitas e também a serem feitas e a serem reveladas em nós e por nós. Vamos meditar na dinâmica da vida que é dirigida por Deus. E nessa dinâmica, a primeira lição é que a aprovação na vida do crente, a aprovação é algo momentâneo em nós, ou em nossa história. O texto, vai acompanhando comigo, no versículo 20, começa dizendo, usando a expressão, passadas essas coisas. Que coisas? Foi o momento mais difícil na vida de Abraão. Deus chegou um dia para ele e falou, Abraão, toma teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão tem que ouvir de Deus para entregar o seu próprio filho, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido mesmo antes de todos esses fatos acontecerem, muito tempo antes. Eu fico imaginando a escalada de sofrimento, dor, aquela batalha interior que Abraão deveria estar passando, mesmo sendo o pai da fé, mesmo confiando no Senhor, mesmo sabendo que Deus tinha poder para ressuscitá-lo. É impossível nós, criados por Deus, com sentimentos, com pensamentos, diferente de outras criaturas, não termos uma luta interna diante de uma situação como essa. Então, o texto do capítulo 22, 20, está ligado como uma maneira conclusiva ao que veio antes, que foi este fato, esse momento histórico na vida de Abraão, de levar o seu filho Isaque do livramento que Deus tinha concedido. Passadas essas coisas. Abraão acabara de passar por aquele momento, pressão, provação. Mas as provações nunca vão durar para sempre. Elas não vêm para ficar. Elas têm um tempo e um objetivo determinados por Deus. É sempre bom entender, permita-me um parênteses, que a provação é diferente da tentação. A provação é algo que Deus manda. A tentação é algo que Deus pode permitir, mas é o diabo que manda. A provação eu não tenho como fugir dela. A tentação eu posso resistir e fugir dela. A provação é Deus agindo. Na tentação, Satanás e o meu coração egoísta, pecador, estão agindo. Na provação, Deus está agindo e o resultado sempre é benéfico. A tentação, quando eu cedo a ela traz a destruição, o distanciamento de Deus e também a morte. A provação vai fazer tudo o que Deus desejar na minha vida. A tentação não. Faz tudo aquilo que o meu coração egoísta desejar. E no final vou ter só problemas. Provação, enfim, benefícios. Tentação, malefícios. Destruição. Então nós estamos num caso aqui específico de provação na vida de Abraão que ele tinha passado. As provações, então, portanto, têm um sentido, um objetivo benéfico na vida dos filhos de Deus. Mesmo que eles não vejam naquele momento pelo qual estão passando. Mesmo que eles chorem, mesmo que doa, mesmo que momentaneamente não vejam sentido naquilo. Mas elas têm um tempo específico e um objetivo determinado por Deus. Abraão passou por ela
e viu que a sua fé se transformar e também ele ser transformado. Deus enviou o livramento. E também agora, logo depois do livramento, manda notícias de que ele, o próprio Deus, estava ainda no controle, está no controle. Que está abençoando também o seu povo, mesmo que distante, mesmo que não saibamos, ouçamos notícias de outros povos e irmãos na fé. A história da nossa vida, ela é dinâmica. E uma nova etapa ali na vida de Abraão se iniciara, na qual Deus demonstrara mais uma vez o seu cuidado, não só no livramento do seu filho Isaque, mas Deus está dizendo: Abraão, descansa um pouco, eu estou em ação em outro transcurso que no final vai abençoar a história da sua família. Então, nós não podemos ficar presos, inertes, olhando apenas os problemas que a vida nos traz. A gente acaba perdendo a perspectiva do controle de Deus na história geral, mas especificamente na nossa história. Lembre-se, além do céu sombrio, obscuro, o sol está brilhando ainda. Aquilo vai passar. Ele pode estar escondido momentaneamente, mas o brilho e o calor dele voltarão a refugir e aquecer. Ninguém pode olhar apenas para um determinado momento e ficar preso a ele. Veja, pessoas que amamos podem ir embora da nossa convivência. Está sujeito, não está sujeito a acontecer. Deus pode chamar, essa pessoa pode dizer: olha, eu pensei bem, não quero mais. Essas coisas tristes que acontecem. Nós vamos perder entes queridos, às vezes numa maneira e até num momento que a gente nem esperava. A gente fica doente. A doença pode atingir a vida daqueles que nós queremos bem, que amamos. A prosperidade pode passar. Podemos nos sentir sozinhos. Mas uma coisa a gente não pode fazer: esquecemos de que Deus está agindo e que todo estado de luta é momentâneo e que Ele nos ama e cuida de nós. Mas, infelizmente, eu conheço muito crentes que se recusam a sair da situação de tristeza e de aparente derrota. É derrota para ele, né? Ele se sente derrotado para baixo. Eu sei, é fácil falar, né? Porque não está passando pela situação. Mas mesmo assim, é uma tristeza e um sentimento de derrota constantes. Parece que eles não entendem, não se colocam na posição adequada a fim de compreender o querer de Deus. Se recusam a ver as coisas na perspectiva de Deus e não na sua própria perspectiva. É preciso mudar o óculos para enxergar as coisas como Deus enxerga. Então se abatem. E muitos eu conheço, parece que se recusam a sair dessa situação. E muitos desses que se recusam a sair dessa situação, parece que tem uma dose de prazer de não sair dela. Por quê? Porque se enche de autocomiseração e tem a atenção de todo mundo. Ai, coitadinho, oh, pobrezinho, ai, deve estar doendo, oh, meu Deus, que sofrimento. Parece que tem prazer nisso. E não tem que ter. Voltemos, que o texto no versículo 20 começa dizendo: passadas estas coisas. Deus não vai permitir que seus servos sofram sem que tal sofrimento produza benefícios. E não vai permitir que tal situação dure além daquele tempo que Ele deseja. E mesmo que pareça durar a vida inteira, lembre-se, o que Abraão mais almejava? Sua pátria eterna. O que pode ser essa nossa vida atual, nesse atual estado em que vivemos, comparada à eternidade e à qualidade de vida que Deus já reservou para nós antes da fundação do mundo?
No Salmo 30, versículo 5, nós lemos: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, por mais que estejamos passando por lutas terríveis nesse momento, não perca a perspectiva ou aquilo que Deus prometeu para nós. Há uma eternidade inteira a ser vivida sem dor, sem lágrimas ou qualquer tipo de sofrimento. E é por isso que nós vivemos. A dinâmica da vida que é dirigida por Deus nos ensina, então, em primeiro lugar, que a provação é algo momentâneo. Principalmente quando a gente compara com aquilo que Deus tem para nós. Toda a eternidade. Segundo lugar, além da provação, a gente lembrar que ela é algo momentâneo, segundo lugar, depois da provação, Deus vai conceder alívio. Então, voltemos para o texto. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão. Então, depois do momento da provação, Deus dá mais. Então, além do livramento que ele deu, Deus começa a dar mais alento ainda ao seu servo. Como ele fez isso aqui com Abraão? Ele mostrou para Abraão que existe a certeza do cumprimento da promessa. De que forma? Pelo crescimento da família do seu irmão Naor. Porque imagine, bom, eu tive Isaac e agora, Senhor? Ixi, não tem na minha família, não tem ninguém do outro lado, uma mulher para ele casar. Lascou-se. Esse Deus não cumpre promessa. Ele só pensou no lado de cá, mas do lado de lá não tem nada, então não adiantou nada, ele mentiu. Ele foi um Deus frio, calculista, sádico, me encheu de emoções, me encheu de esperança, me encheu de expectativa, e não vai adiantar nada. Mas essa notícia está aqui para Abraão entender: eu não só preservei o seu filho, como eu vou cumprir minha promessa inteira, Abraão. A família que está do lado de lá, tem uma moça lá que vai casar com seu filho. Se você prestar atenção e olhar as páginas anteriores aqui em Gênesis, a história de Abraão, você vai ver o quê? Que em nenhum momento há qualquer notícia, mesmo que seja momentânea, para falar sobre a história daqueles que ficaram, não partiram com Abraão. Por quê? Porque Deus faz assim. Ele não manda a notícia, Ele não manda aquilo que nós precisamos ouvir e ter antes do tempo certo. Era necessário que ela chegasse no exato momento, na medida certa, para o conforto certo. É assim que Deus age. Nem antes e nem depois. Nem pouco, nem muito. Mas na medida certa. Não existe acaso para o nosso Deus. Não existe sorte em nossa vida. Existe a providência de Deus. Conjunto secular, que é mais da minha época, não é mais da época de quem é tão jovem, mas os Titãs, eles têm uma música que diz assim, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. A gente até ouve, a música é bonitinha, mas não faz o menor sentido. Enquanto eles cantam isso, a gente acha até bonitinha a música, a melodia. Um dos nossos hinos diz o quê? As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. Não tem acaso na vida do crente. Tem a providência do Deus Todo-Poderoso cuidando de nós todos os dias. Ele é o Senhor da história, da nossa história. Ele está agindo da melhor maneira. Assim, todas as vezes que passamos por provações, lutas, podemos ter a certeza de que Deus
vai nos prover de notícias que vão animar o nosso coração em algum momento, que nos farão ver o seu cuidado e amor para conosco, bem como também a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que haja desertos, tempestades, Deus vai permitir momentos de oásis e calmarias. Ele vai renovando a cada dia a nossa esperança de alguma maneira, com a finalidade de experimentarmos o quanto Ele é bondoso para conosco. Abraão pôde perceber isso. Com que? Com as notícias que chegaram. A família da aliança está aumentando. Seu filho Isaac, que há poucos momentos ia ser sacrificado e morto, está vivo. E mais, ele vai ter uma esposa garantida. Ele vai se casar. A linhagem de Abraão vai continuar. As promessas do Deus da aliança vão se concretizar. Aquilo que estamos passando de difícil agora não pode se comparar com aquilo que Deus está fazendo e a gente nem sabe. Nesse exato momento, mesmo que você não saiba, mesmo que eu não saiba, mesmo que nenhum de nós saibamos, Deus está em ação. E está preparando coisas que a gente nem imagina, para a glória dEle e para o nosso bem. É que a gente não tem fé suficiente. A gente vive pelo que vê, a gente vive pelo que ouve, a gente vive pelas circunstâncias, e Deus nos chama a confiar nele. Ele está agindo. Eu e você, será que nós estamos atentos para ouvir as grandiosas coisas que Deus tem feito por nós, por aqueles que Ele ama, pelo seu povo? Nós queremos às vezes motivos de alegria, mas fechamos os olhos para os grandes feitos de Deus. Nós precisamos chegar como Deus enxerga, a fim de ver as grandes bênçãos que Ele tem nos concedido. Nós lemos no início, no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas quem escreveu esse Salmo não esperava que isso acontecesse. Aconteceu, é um sonho. Não é possível que esteja acontecendo? Sim, é possível, porque Deus sempre, sempre está agindo para a glória dEle e para o bem dos seus filhos. O Senhor nunca permitirá, queridos, que vivamos sem palavras confortadoras para a nossa alma. Foi assim com Abraão. Assim é e sempre será conosco. Porque, principalmente, como Abraão não tinha, nós temos as melhores e mais completas palavras de ânimo em todo o tempo que precisamos. Nós temos a palavra revelada de Deus. Vá até ela. Ali eu e você encontraremos a fonte de alegria que tanto precisamos. No Salmo 119, 25, nós lemos: a minha alma está apegada ao pó. Veja que expressão, apegada ao pó. Senhor, eu estou no chão, estou destruído, tudo acabou para mim. Mas Ele diz, Ele não para aí: vivifica-me segundo a tua palavra. A dinâmica da vida que é dirigida por Deus nos ensina, primeiro, que a aprovação é algo momentâneo, em segundo lugar, que depois da aprovação Deus concederá alívio, e além disso, em terceiro e último lugar, Deus está agindo enquanto nem percebemos. Lá no Salmo 127, 2, nós temos uma alusão, não com as mesmas palavras, mas essa é a realidade. O texto diz: Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus não dorme, Deus não sequer pestaneja. Aliás, no Salmo 121 está escrito isso: não dormita, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está agindo. Então às vezes eu fico pensando, né? Vale aqui para o texto, mas um parênteses. Principalmente a turma que chega na fase da adolescência. É um desespero. Com quem que eu vou namorar? Eu conheço uma menina de outra igreja, que ela está assim: minhas amigas estão todas namorando, eu não estou ainda. Quantos anos você tem, filha? 18. Acabou, tem 18, parece que o mundo acabou. Se você é crente, você espera. Deus está agindo. O desespero por uma solução
normalmente vai trazer soluções próprias que não são as melhores. A gente começa a agir no pleno ou puro sentimento, ao invés de agir com a orientação de Deus. Calma, Deus está agindo. Se você confiar no Senhor, esperar no Senhor, não se estribar no seu próprio entendimento, Ele vai abençoar a sua vida. Mas voltemos à questão. Enquanto estamos em nosso trabalho diário, em nossa luta diária, em nossos relacionamentos diários, parece que a gente tem o controle de tudo, né? Estou com um emprego bom, tenho um salário bom, tenho os benefícios da empresa, tenho plano de saúde, estou com a saúde ótima, sou jovem, não tenho nenhum problema, estou no vigor da vida, tenho um bom relacionamento, posso viajar, sei falar não só uma, mas 2 línguas além da minha língua, do meu vernáculo, tá tudo ótimo. Então a gente parece ter um controle na mão. Qual é a tendência? Esquecer de Deus. Ele não ora, ele não lê mais a Bíblia, a gente não vem mais para a igreja, a gente não fala mais das coisas de Deus. E sejamos sinceros, a gente não quer que seja assim? Quem aqui não precisa levantar a mão? Você pode refletir. Quem não quer ter controle da sua vida? Quem não quer chegar ao final do mês e olhar assim, tem isso de conta, a conta é X, eu tenho 2X, opa, vai sobrar, que beleza, maravilha, está sobrando. Eu sou o cara. Eu guardei, eu trabalhei, eu consegui. Fiz o check-up no médico, colesterol bom, o triglicérides está bom, a glicemia está tudo ótimo. Eu cuido da minha saúde, eu sou sensacional. A gente quer ter o controle, todos somos assim. E nessas situações é que nós perdemos rapidamente a perspectiva de quem Deus é. E pior, daquilo que Ele está fazendo. O texto lido nos diz que a notícia que Abraão recebeu foi: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. O que Deus está dizendo? Abraão, abre os olhos. Você não é a última bolacha do pacote. Tem outras histórias acontecendo. Tem um outro mundo que você não conhece. Tem outras pessoas que também eu estou abençoando. A história não se resume apenas àqueles que nos rodeiam e estão perto de nós. Há um Deus soberano agindo na história da humanidade, preparando pessoas especiais que farão parte de alguma forma da nossa vida. Esses bancos aqui hoje estão vazios, tem muita gente viajando, mas tem gente que a gente nem imagina, e semana que vem, mês que vem, no semestre que vem, então vão estar aqui glorificando a Deus, crendo em Cristo como seu Salvador. Há um futuro maravilhoso preparado por Deus em Cristo Jesus, no qual participaremos de uma grande e maravilhosa família composta por irmãos em Cristo que hoje não vemos ou conhecemos sequer. Muitos deles farão parte da nossa história. Nós veremos ligados à nossa comunidade, alcançados pela graça, rendendo-se aos pés de Cristo. Deus está agindo e vai trazê-los para junto de nós. Outros, talvez em algum lugar agora, estão indo em locais longínquos, e outros vão vir no futuro. A gente não deve se desesperar. Com o que eu vou me casar? Deus está preparando, calma. Com quem eu vou namorar? Calma. Deus está preparando. O mundo não se resume só à sua história, ao seu umbigo. Que carreira seguir? Por que eu estou passando por essa dificuldade, esse problema? Por que eu estou enfermo? Será que eu vou ser curado ou não? De onde vai vir o sustento para mim e para a minha família? São respostas que buscamos, muitas delas sensatas, plausíveis, relevantes, mas que nem sempre encontramos a resposta. Mas há uma coisa certa: Deus está agindo nesse momento para o nosso bem. Portanto, não olhe só para a sua história. Eu e você não somos o centro do universo. Nesse exato momento, milhares de histórias estão se desenvolvendo.
muitas delas terão a ver com a nossa, a fim de que com elas muitos outros sejam aperfeiçoados. Talvez você vai pensar assim: poxa vida, aquela pessoa que eu amo abandonou a fé, simplesmente voltou as costas para o Senhor. Calma, ela está viva? Pode voltar, mas não apenas isso, calma. Se alguns abandonaram o caminho da fé, nos alegremos com muitos que estão vindo e virão a Ele. Alguém com quem sonhávamos viver nos desprezou, há outros que nos amam e nos amarão. Você fez o convite para alguém vir para a igreja, essa pessoa não somente não aceitou, como fez pouco caso e desprezou você. Muitos outros vão aceitar o convite que você vai fazer para participar. Você convidou um casal para ir para o encontro de casais, ele não aceitou, tem muitos outros casais que vão. Deus já está preparando esses casais para ir. Porque o Senhor da história não está de braços cruzados. Ele trabalha em minha vida, Ele trabalha em sua vida, Ele trabalha na vida de todos aqueles que serão e são dEle, e que ao vir a Ele, de maneira nenhuma, Ele promete, serão lançados fora. A dinâmica da vida que é dirigida por Deus nos ensina primeiro que a aprovação é algo momentâneo. Em segundo lugar, que depois da aprovação Deus vai conceder alívio. E em último lugar, que Deus está agindo enquanto nem percebemos. Descanse, portanto, naquele que está dirigindo os seus passos, ainda que não percebamos e não conheçamos o que Ele tem para nós no dia de amanhã.